E aí, Argonautas? Aqui é Daniel HDR. E se você achava que Super Aventuras Marvel tinha sido o nosso único episódio que contestava o nosso atestado de anti-Alzheimer, temos aqui a continuação. Mas nós não vamos falar de Super Aventuras Marvel. Nós vamos falar de uma revista Mix, que para alguns era o celeiro das maiores sagas do universo Marvel, mas na verdade era para adiantar a cronologia e foda-se, né? Então não tem como fugir. Essa revista aqui eu fiz questão de fazer um episódio, porque eu tenho nas minhas mãos o número que eu ganhei numa briga. Estamos falando de grandes heróis Marvel, da primeira série. Aqui começou lá nos anos 80, não estamos falando da segunda. Ah, mas eu comecei a ler na segunda série? Então ouve o que é bom, porra. Coisa de velho, né? Sempre falar que o que é seu era melhor, né? Então, estamos aqui com os Argonautas Rogério de Souza. Oi? Podia ter sido melhor, não? Podia, desculpa. Estamos aqui com Gustavo Brauner. Salve, salve, pequenos gafanhotos! Aqui é o Gustavo Brauner, que não é o Professor Nerd. Não, nunca vai ser. Eu sou o Professor Nerd se ele tivesse sido publicado numa Grandes Heróis Marvel. Da Terra Paralela. Como estamos aqui também com Ivo, Orel, Omar, o Kleber. Tamo aí, esse que você fala. O homem que vai aparecer na Veja Mato Grosso, guia gastronômico Veja. O cara conhece todos os buracos gastronômicos de Cuiabá. Entenda isso como quiser. E contamos aqui também, graças a Deus ele tirou o avatar do long shot, Indy Nakamura. Fala, galera. Minha favorita é a 53, hein? Cable, Pais e Filhos. Olha o pesadelo, cara, olha o pesadelo. Aliás, HDR, esse podcast aqui me deu um trabalho do caralho, né? Porque eu tive que ir lá, meus gibis, os formatinhos, os mais antigos já estavam todos encaixotados. Tive que ir lá caçar a minha coleção de grandes heróis Marvel no meio das caixas lá, mas estão aqui. Deu um barulho. Todos aqui. Com capa ou sem, né, Raul? Hã? Com capa ou sem, né? Todos aí. Alguns com capa, outros sem capa. Outros sem miolo. Mas estão aí. Eu confesso pra você que quando mudou pra lombada grampeada, aí as minhas revistas sofreram, porra. Algumas perderam as capas. Perderam as capas e ficaram com as páginas laranja por causa da ferrugem, né? Também. Nossa. E não esquecendo, por favor, né? O nosso argonauta também, Marcos Dark. Olá, grandes amigos, olá, grandes ouvintes. É uma grande honra estar aqui nesse grande podcast para falar dessa grande revista. Com grandes adiantamentos cronológicos, né? Com certeza. A número 2 mesmo era grande mesmo. Puta, era grande. Uma coisa. É a única, cara, que saco aqui. A única uma que desgraça, me falta. não. A que mais sofria, porque ficava amassada, né? E ainda valia 50 pontos, hein? 50, valia 50 pontos na arara maldita. A minha tá com a orelhinha cortada, eu não sabia quantos pontos valia. Então tá, se você cortou a sua orelhinha, deu uma de Van Gogh na revista, no próximo bloco continuamos. Prepare-se. Quem já ouviu o episódio de Super Aventuras Marvel tá sabendo que a Abril botou a mão no catálogo expandido da Marvel Comics, né? No início dos anos 90. No início dos anos 80, né? Mas a gente sabe que justamente por ter muitos personagens para serem publicados, eles começaram a entrar numa certa sinuca de bico. O que era publicado da Marvel aqui pela editora Abril tinha um delay cronológico de uns títulos para outros. Quem se lembra aí deve saber que o Capitão América, por nunca ter sido parado de ser publicado, estava mais adiantado do que todo mundo, né? E o Homem-Aranha, eles ainda estavam tentando retomar de onde a RGE parou, né? Sim. Não, eu lembro que os mix eram uma putaria, né, cara? Você olhava lá no... Quando eu aprendi a ler o códigozinho que vinha na lateral ali... Aquilo ali é sair da Matrix, cara, eu lembro. Aí eu via, né, cara, tipo, as histórias do Thor, publicando histórias dos anos 60, né? E os Vingadores já estavam ali no final dos anos 70, tudo misturado, assim, né, cara? Eu falei, caralho, velho, que zona isso aqui. né, cara? Lógica nenhuma aqui. E aí tu pegava o Super Aventuras Marvel, tu tinha o Demolidor ali já nos 80, tu tinha os X-Men com o Homem-Aranha, eles nem tinham o direito de publicar o Homem-Aranha ainda. O Doutor Estranho lá dos anos 70, né, cara? Luke Cage também, o Punho de Pantera Ferro. Negra. Pô, o Punho de Ferro era as histórias do John Byrne da década de 70 do final, da TV. 78, né, por ali. Isso. A Guerra Cris Cru também, né? Anos 70, né? Herói Acho que é 60, né? Era 60. Final né? dos 60. Nossa, É. né?
A saga de Korvac saiu no Grandes Heróis Marvel, se não me engano, a primeira vez, né? E era dos anos 70, ou era 80 já? Eu acho que era final de 70, hein? Era final de 70, saga Final de de Korvac. 70, isso. Porque eu lembro das roupas, que o Fera e o Magno iam sair pra pegar as copotas e eles usavam aquelas roupas com aquelas golas que vinha até no ombro. Nossa, Mas esse adiantamento cronológico todo, né? Que tu já tinha ali também o gibi do Aranha, o gibi do Hulk saindo. Eles resolveram, então, criar uma revista mix com o diferencial das Superaventuras Marvel e Heróis da TV. Essa revista mix, na verdade, ela teria, em teoria, né? Porque a gente constatou no passar dos tempos que não era bem assim. Ela teria toda a sua composição de histórias de uma única saga, de um único personagem. E até, se vocês lembrarem bem, Grandes Heróis Marvel número 1, que era a morte de Adam Warlock, né? Isso. Nós tínhamos já também essa história que a saga do Adam Warlock, do Thanos, ela já estava sendo apresentada nos gibis do Heróis da TV, e aí ela culmina nessa Grandes Heróis Marvel número 1, mas não dá pra esquecer que no final, a partir da página 74, tem uma historinha de 6 páginas ou 8 do Cavaleiro da Lua, só pra... Perdido ali. Tipo, Pra terminar de preencher a linguiça, né? como eu falei na abertura do episódio, esse gibi, cara, eu vou passar pro meu neto. Porque eu ganhei ele numa briga, velho. Eu ia perguntar aqui pra cada um de vocês, antes da gente evoluir número a número, qual foi o primeiro número que cada um de vocês tomou contato com a revista. Eu já respondi aqui, mas perguntando pra ti, Andy, qual foi a primeira Grandes Heróis Marvel que tu lembra na tua mais remota memória? Foi a número 1. A Foi a número 1 primeira também? também. Porque comprei no domingo, na volta da feira. Ficava imaginando, como é que é? Um desses heróis irá morrer, né? Não conhecia tanto o Thanos, né? Foi a primeira. Comecei com a primeira. E aí um rapaz te bateu e numa Isso. Me deu um chute no saco. Ah, não, para, isso aí tá copiando a minha história, para aí, cara. Daniel, o teu número 1 tu roubou do Andy, cara. Tá, já que tu te meteu, Gustavo, e tu? Meu primeiro Grandes Heróis Marvel foi o número 2, o Natal do Homem-Aranha. Caralho. Eu acho que eu ganhei de Natal, cara. Eu acho que eu ganhei de Natal e eu tenho até hoje, né? Eu também recortei a orelhinha de 50 pontos. Se eu tivesse a orelhinha, eu daria 50 pontos na HQ só pra ter ela de volta completa a capa, né? Não, olha só essa capa. Olha, o Papai Noel é o Coisa. E a Zena é o Hulk e o Thor. Não, e detalhe, dois personagens que não voam, na verdade, né? E o Homem-Aranha é o Duende. Cara, essa capa... É o trenó mais disfuncional da história do Natal. A gente falou aí na abertura do episódio sobre o formato, cara. Eu botei a mão na número 2, cara. Eu já fiquei assim do tipo... Que porra de coleção é essa, meu? Olha o tamanho da revista. Eu guardava minhas revistas em uma caixa de sapato, cara. Não tinha condições. Não tinha como, não entrava aquela porcaria, cara. O papel era diferente. Era papel cartonado, plastificado. É a capa, né? A capa, A capa era... Aí eu pensei assim, Bom, beleza, né? Todas as outras edições vão ser assim. aí sai a número 3, que não tem nada a ver. É uma zona, cara. Marcos, e tu? Então, quando eu comecei a decidir comprar revista de super-herói, falei assim, Vou na banca pegar a primeira coisa de super-herói que eu achar, hein? encontrei Grandes Heróis Marvel número 11 do Homem de Ferro. Só que eu comprei numa banca de jogo do bicho. Sabe? O cara tem a banca de jogo do bicho, ele coloca algumas revistas ali qualquer pra disfarçar. Só pra que dar não um é... migué, né? Então. Aí tava lá, ela meia caída, capenga, falei, Vem cá, e você mesmo. eu não me arrependi não. Aí o restante foi retroativo mesmo. E tu, Rogério? Pô, a primeira que eu me lembro, assim, mais antiga, foi a dos Vingadores. Qual delas? Aquela que aparece um dinossauro lá, que a Marvel fica 17. grávida, exatamente. 17. É do Pérez, né? Roninho vermelho, né? Roninho vermelho. Sim. Capa forjada pra caralho, né? Lembra? Aquela montagem, né? Colagem na capa. Aquela história que termina, pô, Poxa, e o que aconteceu depois? não sabia mais nada, assim. Eu peguei emprestado de um amigo, eu acho. Não, e aí uma história bizarra, né? Que tipo, a Miss Marvel dá luz ao filho, que o filho cresce e depois ela casa com o filho dela. É que ele era o Immortus, né? Não, ele engravidou ela, né? Pra ela parir ele mesmo, né? Cara, nossa, estranho demais. Essa história deu dor de cabeça pro Jim Shooter, né? E tu,
tu, Ivo? Cara, eu confesso que eu já tava acompanhando a saga do Warlock, né, no Heróis da TV nessa época, né? Pô, fiquei até, agora que eu tô olhando a data aqui, é setembro de 83. Cara. Qual o número? É a 1, A 1 mesmo, É. né? Aí eu fiquei meio puto, porque chegou, né, no ponto culminante da saga, vem lá, Heróis da TV, essa saga continua em Grandes Heróis Marvel 1. Aí eu falei, Grandes heróis, mas que porra é essa, né, velho? Que merda é essa, porra? aí tive que ir lá comprar, né, a Grandes Heróis Marvel pra ver o final da saga do Thanos, né, cara, da morte do Warlock. Mas não me arrependi, cara. Primeiro porque eu acho que, apesar de já ter visto alguns crossovers, né, nas revistas de linha, assim, cara, essa foi foda, porque, tipo assim, juntou, né, o Warlock, os Vingadores, aí o Homem-Aranha aparece do nada com coisa, e aí eles viajam no espaço, vão lá ajudar os caras. Cara, foi muito foda, assim. Eu lembro que eu tinha uma memória afetiva dessa história muito boa, assim, né, cara? Eu falava, Cara, que história foda, herói pra caralho, porrada. também, cara. Muito foda. Isso aí também saiu na revista lá, Saga de Thanos, né? Isso. sim, sim. Aham. E também o desenho do Jim Starlin, né? Eu acho que também a arte final do Joe Rubinstein também ajudava bastante. É né, muito cara? refinada, né, cara? Tem muita retícula. Cara, era muito foda, cara. Era muito foda. Mas isso que tu falou, já que a gente fechou a rodada aqui, né, do pessoal e dos seus primeiros encontros com a revista, essa edição ela foi fascinante, eu acho, pra muito pessoal que leu na época, por causa desse número grande de personagens, por causa do elemento trágico da história, que a gente tem no meio da revista o Adam Warlock morre, e aí a história continua, colocam dois personagens como Coisa e o Homem-Aranha, e tu percebe que o Adam Warlock volta dos mortos pra matar o Thanos. É muito louco isso aqui, cara. Essa história, ela realmente marca, porque ela tem umas reviravoltas, um aspecto trágico associado com tudo isso, que torna ela inesquecível, sabe? Escolherem botar isso na primeira edição também foi uma propaganda enganosa do caralho. Porque, velho, tu pensava assim, Caralho, todo número vai ter uma saga cósmica. Ou todo número vai ter uma história com todos os Vingadores. não, né? Não. Ela só... isso até que eu ia falar, que os números que vieram depois, né? Era tudo... A 2 foi uma puta enganação, né, cara? Eles pegaram um monte de retalho de história de Natal lá, dos anos 70, de 60, de 80, misturaram tudo e fizeram essa edição Frankenstein de Natal, né, cara? Aí depois... Cara, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Não, é? Vocês estão destruindo a minha infância, cara. Depois a 3... Essa é uma das minhas A histórias três. preferidas, cara. Coisas soterrado de presentes carregando pra sua estômago, cara. Puta merda, três. velho. Até nevou em Nova York no final, cara. Não, em Los Angeles, eram os campeões, lembra? Os campeões. Aí o Ah, cara... isso era Los Angeles. Aí não, o cara perguntou se era o Homem de Gelo que tava fazendo a neve. Ele falou, não sou não. Ô, Ivo, antes de tu falar da 3, eu preciso... Não, eu ia falar das seguintes, né? Porque a 3 foi aquela das origens, né? Que era só, tipo, eles estavam reeditando histórias que a gente já conhecia, né, Sim. cara? Aí a 4 realmente, né? Teve uma saga legal ali, né? Meio Frankenstein. A 4 também foi aliás, a Queima 5... pauta, porra. Não, eu tô falando que, tipo assim, ela só foi engrenar de novo com sagas fodas lá na número 7. Tipo, no mais sim. ficou aquelas revistas assim, né? Tipo, só de embromação, né? Depois eles encontraram o caminho de grandes eventos, né? Finalização de grandes eventos. É.